Vanitas no Kart conta a história de duas raças de vampiros, os da lua vermelha e os da lua azul, onde a diferença é basicamente que os da lua azul são minoria, por isso existe um ódio inexplicado por essa espécie, o que não é incoerente, o ódio não precisa de uma motivação. Então os vampiros vermelhos simplesmente mandaram a merda ao vampiro da lua azul chamado Vanitas, assim ele ficou tão puto, com razão, que fez um grimório que é o livro de Vanitas, só pra fuder com esses arrombados com uma maldição. Aí tem esse vampiro negão chamado Noé que está atrás desse livro, pra ver se ele consegue parar essa maldição imposta à sua raça. Só que, ops, parece que o sucessor do Vanitas meio que também quer fazer isso, ele tem um grimório, putz, e essa é basicamente a história de Vanitas no Kart, e sinceramente não me chamou a atenção, ainda mais por ser de vampiro, que tem a ver com medos que eu não consigo me empatizar. Então esse anime nunca teve nenhum apelo pra mim, e se os lobisomens são a manifestação do medo que até o mais puro dos homens pode ao cair da noite se tornar reféns de seus instintos animais, como comer, matar ou até mesmo andar de quatro, o que engloba outro medo, o de perder a civilidade, sendo uma lenda criada na época do começo da civilização, onde acontecia ainda muita barbárie. Então dá pra entender o porquê de toda essa mística do lobisomem e que fortaleceu tanto que até hoje existe essa lenda por aí rodando em nosso oxigênio, ar, terra plana. Na verdade, até hoje isso é uma questão da humanidade, a falta de civilização, o que na minha visão não pode se dizer muito dos vampiros, que são a representação do agressor sexual, o que é algo que existe muito, mas os vampiros são algo muito mais específico, numa abordagem que não me apetece e que não parece muito moderna. Deve ser por isso que hoje em dia só virou um fetiche que usa o sensual de qualquer forma que não seja o terror. Todavia ainda existem certos aspectos interessantes da mitologia dessa criatura, onde o mais civilizado dos homens pode só ser alguém que quer te estuprar. Tipo, nas ruas de Londres à noite, uma bela moça teme a escuridão, mas o que se revela nela é um homem gentil, inteligente, culto, elegante, bonito, sedutor. Então ele é? Que quer a acalentar, mas esse porto seguro sexual onde ela pode se render à luxúria, porque aquele homem civilizado vai fazer nada com ela, na verdade se mostra mais um dos agressores sexuais que se escondem à noite. Só que esse suga todo o seu sangue. Me parece que este é o medo e que a alta sociedade seja apenas homens e mulheres tentando consumir a vida um dos outros, selvagens de essência como qualquer um dos camponeses. A gente meio que tem essa coisa na cabeça de que o humano tá acima dessas vontades malignas, mas e se até o mais ricaço no maior castelo é só um cara que quer se render a querer consumir uma mulher? É como se não tivesse para onde fugir. O ser humano é sempre o ser humano e se render à luxúria significa confiar sua vida à morte. Mas como essas questões ficam aqui em Vanitas? Bom, o anime é muito sobre a angústia que a sociedade faz para com o indivíduo, sendo a forma de se esvair essa angústia, simbolicamente falando, é o sexo. Realmente essa parte mais social dos vampiros está tanto aqui que o grande foco do anime e o protagonista que se destaca é o Vanitas, que quer virar todos esses costumes de cabeça para baixo, usando o livro de Vanitas e seu nome, para salvar aqueles que o condenaram, mostrando que o uso da arma depende do indivíduo. Então fica claro a analogia de Vanitas usando uma ferramenta feita do mal para o bem, com a alta sociedade vampírica que vive em conflito constante, que parece ser por motivos externos, mas será que todo esse conflito não seria culpa deles mesmos, de como eles usam as ferramentas dadas a eles como seres de alta classe? E isso pode até ser bonito no papel, mas de fato convence enquanto assistimos? Eu, Cris Figueiredo, irei analisar Vanitas no Kart e tentar dar uma resposta. Toda a exploração da mitologia dos vampiros me impressionou em primeira instância. No primeiro episódio parecia estar tudo certinho. A lua azul como símbolo do patrimônio da desigualdade, Vanitas um agente do caos que vai trazer cenas inusitadas para personagens embebidos em seus estereótipos, para assim puxar sua complexidade. O cinza no preto e branco, era tudo fantástico. A animação é um espetáculo, sempre vai ser, assim como sua estética. O individualismo dos vampiros, que é tão importante aqui, sendo retirado deles por algo tão simbólico quanto o nome, realmente foi um conceito que me impressionou. Remeteu às versões onde os vampiros só podem entrar na sua casa se você deixar. Com certeza reconhecer o indivíduo faz parte da nuance do vampiro, que mesmo tão grandioso ainda é só um homem. O universo também parecia intrigante. O dirigível voador me remeteu diretamente ao Final Fantasy VI, assim como o decorrer do episódio, se permitindo abraçar a fantasia e a inocência de certa forma, fazendo a trama percorrer de forma boba, mas sem nunca deixar de realmente desenvolver
as partes sérias. E também gostaria de aproveitar o momento de elogios para ressaltar a geografia do local, que é simplesmente perfeita, tanto que eu nem vou questionar ela no vídeo. Afinal, deu a calhar que antes de assistir Vanitas, eu fiz uma pesquisa própria sobre a geografia de Paris, então eu consegui pegar as referências, tanto as jogadas na sua cara pelos personagens, quanto as mais decorativas, que deixam o cenário tão vivo. Ver tantos lugares turísticos sendo representados de forma tão natural é fantástico. Parabéns para a pesquisa da autora, que é exibida na abertura, tendo até o Arco do Triunfo. São vários lugares da França da abertura e foda-se, que nem mesmo aparece no anime, mas já mostra que ela sabe que está explorando. E de novo, palmas aí pra todo mundo que fez essa pesquisa, não sei se foi ela sozinha, mas todo mundo palma, palma. Falando ainda mais das qualidades do anime, antes de questioná-las, é que é bem estiloso a forma com que o anime sabe trazer um drama melódico, fazendo a música estar tão integrada na narrativa e no sentimento dos personagens, parece até uma ópera. Os personagens não falam, a música fala. Aqui não existe um silêncio de 1000 palavras. Por aqui, música diz 1000 palavras, meu patrão. Esse é um dos aspectos impecáveis de Vanitas no Kart. Outra parte que eu não acho tão perfeita assim, mas que começa esplêndida, são os momentos mais simbólicos. Com certeza o primeiro episódio caprichou muito nesse aspecto, começando com um conto, o que é muito coerente, pois contos são bem eróticos e Vanitas no Kart é bem erótico. E eu estou falando sério, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve são histórias muito menos inocentes do que você pensa, hein? E eu gostaria até de destacar uma cena. Na hora que o Vanitas vai tirar a maldição da moça, que aqui representa a pura virgem, corta a cena para mostrar a sua perspectiva, já estabelecendo a importância do indivíduo de forma forte. Assim nós vemos que o momento onde ela se perde na escuridão é o momento que a malícia a toca, então seu coração se transforma numa gosma preta que escorre entre suas pernas. A metáfora mais perfeita que eu já vi para a perda da pureza, sendo o coração os seus sentimentos mais nobres, derretendo pelo ato do sexo, que seria a gosma que está saindo entre suas pernas, representando o ímen se rompendo e o sangue escorrendo, resultando na moça se rendendo ao desejo e esquecendo de quem ela é, aqui literalmente perdendo seu nome. Maravilhoso e até mesmo tenso, porque eu não tenho medo de vampiros, mas eu tenho agonia. Sério, eu odeio as mordidas, eu não consigo ver nenhuma cena e só de escutar as mordidas eu já me contorço, porque me lembra a agulha sugando sangue e eu tenho medo de agulhas. E eu não acho sexy. Quando é usado para atenção a chupadas, funciona muito comigo. Pena que nas partes que deveriam ser um alívio emocional, ou até mesmo um eti, talvez, de chupadas, onde fica mais num clima de sexo mesmo, eu só ficava com muita agonia. Mas como a produção é pica e não para de inventar, compensa os malditos sons de merda que tem essas horas. Mas depois de todo esse maravilhamento, quando eu me acostumei com toda a beleza de Vanitas, o que acontece em qualquer animação, não importa o quão bonita seja ou quão você se entretém com a parte mais técnica, alguma hora você vai se acostumar e a beleza vai ter que se apoiar num bom roteiro, um que te deixa satisfeito o bastante para continuar apreciando os momentos de beleza, porque além de serem lindos, significam alguma coisa. E o problema de Vanitas no Card começa aí, porque o anime mais parece criar muitos significados do que fazer eles realmente serem incríveis. Papo reto, guri, o decorrer da trama é chata e desinteressante. Assim o simbolismo foda começa a só aparecer um monte de metáforas artificiais que não diz nada com nada. Tipo, tem como tirar boas interpretações para tanto simbolismo que há no anime, mas a história em si não mostra a que veio. Então se a temporada termina sem concretizar nada, os símbolos se tornam miragens que, se tentar tocar, tu vais cair de boca no meu pau. Mas vamos por partes. Essa é uma trama investigativa, sem investigação, porque tudo cai no colo dos personagens e tudo que a gente vai descobrindo da temporada é basicamente obviedades, enquanto os protagonistas tentam encontrar o vilão ou algum conflito. E eu estou falando sério, a única coisa que descobrimos com 12 episódios é que existem vilões e eles estão conectados de alguma forma, e só isso. E sabe como ocorrem as investigações? Noé, temos um problema e vamos resolvê-lo. A única coisa que preciso são de pistas. Opa, e aí, eu tenho uma pista. Mentira! Nunca é só uma pista,
é resposta, porque sempre que ele segue a porra da pista, em menos de 2 minutos acontece alguma merda e a pista estava certa. Porra é essa, Scooby-Doo? Onde mesmo não querendo, o Salsicha e o Scooby resolvem o problema? A diferença é que Scooby-Doo tinha piada que eles não queriam se envolver, mas sempre eram os que mais se envolviam. Aqui é como um jogo ruim de hoje em dia, como Resident Evil 6, que é um jogo de exploração que tem uma seta para te guiar. Fantástico! Mas agora falando de um aspecto que é o pior de Vanitas, é o fato que, tirando as investigações, esse é um anime de intrigas sociais e intersociais que tentam vender um personagem super diferente, caótico, que traz cenas incríveis e surpreendentes, mas que na verdade são normais e convenientes. E deixa eu explicar usando um exemplo que me deixou insatisfeito. Numa festa na cidade dos vampiros da Lua Vermelha, a amiga de infância de Noah questiona as motivações do Vanitas. Afinal, ela não conhece toda a história dos vampiros, diz que os vampiros azuis são os filhos de umas putas, então qual vai ser, tá ligado? Ele escapa do interrogatório e pula no lustre para começar um discurso sobre suas motivações, que é para direcionar a opinião das pessoas, não para o livro e sim para ele mesmo, o próprio Vanitas. Aliás, se não ficou muito claro, o Vanita, ele não é o Vanitas da maldição, ele é um discípulo do Vanitas que também se chama de Vanitas. A cena tem uma direção megalomaníaca e todos ficam muito chocados pelo quão fora do normal essa ação deveria ser, mas eu não sou um figurante, eu sou um telespectador e eu não fiquei muito impressionado. Eu sei que no final das contas essa é uma história de personagens, então a graça é rever as cenas que acontecem justamente por eles terem personalidades fortes. Só que aqui fica tudo no superficial, porque o Vanitas faz sempre o que a história precisa e as consequências são sempre convenientes ao protagonista. E as consequências negativas são sempre da ação dos outros. É como que se todo mundo fosse idiota e ele que estivesse fazendo certo. E não era pra ele ser a contraparte em vez da base desse mundo. É muito conveniente, não parece que ele tem personalidade forte. Parece que, sei lá, parece que existe o Deus cristão nessa merda que tá fazendo ele fazer tudo que ele precisa fazer como um messias. Então mesmo sua personalidade sendo vendida como caótica, não é. Porra, vamos usar de exemplo o One Piece. Existe uma cena de grande impacto e importância na narrativa, que é quando o Zoro encontra um Tenryubito, cena que acontece justamente por ele sempre se perder. Pelo Zoro ser muito desligado, é claro que ele faz um monte de merda. E olha que legal, graças à sua personalidade, ganhamos uma situação super inusitada que quebra todas as nossas expectativas do que poderia acontecer, e o decorrer é interessante, adicionando muito para a história de One Piece. Mas aqui, o Vanitas faz toda essa cena espalhafatosa, que convenientemente ajuda a trama a decorrer de forma mais fácil, porque ele precisa se mostrar fisicamente e ideologicamente alguma hora, só que não teria diferença se ele tivesse feito isso no chão, e não tem consequência desse ato tão surpreendente, diferente do Zoro. Do Zoro tem consequência, mas qual é a consequência daqui? Porque o problema que se sucede após não tem nada a ver com a revelação do Vanitas. Então o Vanitas se retira da cena e então essa cena não fez nada com nada, além do básico também não dá em nada, é um decorrer habitual e até mesmo banal ao extremo. Sabe o que parece? Não sei se vocês já passaram por uma situação dessas, quando você tem uma super catarse ou um grande momento com alguém e depois vocês ficam em silêncio, porque nada mudou de verdade, sabe? A vida continua e é isso, o fato do desenvolvimento da vida real ser sem graça e normal e dar em cenas meio constrangedoras, tipo, bah, acabamos de ter um momento super foda, mas é vida, a gente vai continuar e vai com o cotidiano. Tipo, é vida normal, tudo bem não ter um desenvolvimento interessante. Mas aqui eu estou falando de uma obra de ficção, pensada, feita para o entretenimento, mas que faz um desenvolvimento tão banal quanto a vida real. E é sempre desse pique. Cenas onde os personagens literalmente falam: eu não acredito que ele está fazendo isso, mas na verdade ele fez o certo, ele fez o que qualquer um deveria fazer. E é surpreendente como todos os personagens são incompetentes, não como o Vanitas é competente. Isso é super irritante e deixou minha experiência ao assistir o anime insuportável de chato. Parecia que tudo era feito de qualquer jeito, porque o anime simplesmente não é interessante. Os personagens são muito fáceis de se compreender. Mesmo o anime tentando trazer um ar de fascínio com o universo, ele na verdade é simples de se compreender também. Tirando os vilões, que não dá pra compreender eles porque eles não são explorados, mesmo que deveria ser a parte mais explorada. Afinal, a graça de uma obra são os conflitos, mas eles são escondidos pelo anime. É como se o Vanitas no kart ativamente quisesse te matar de
tédio! E toda a exposição das óbvias informações também são muito didáticas. Parece que a direção só se esforça nas cenas do Vanitas, mas quando é pra explicar algo do seu universo, eu ficava a mimir. E se já não bastasse o decorrer chato, a resolução dos conflitos também não impressiona. Tirando a parte mais pessoal, como as cenas do Vanitas, que são só um fetiche do poder masculino, que eu não gosto, onde tanto que tem a personagem feminina mais explorada que só serve para ser uma mulher forte e inocente, ficando submissa a um homem malicioso. Sério, não existe nenhuma cena onde a mina da manopla conversa com outra pessoa. Ela não faz nada além de completar tudo que tá no bloco de notas dos fetiches que ela precisa representar. Ela é um fetiche ambulante que não faz a história decorrer só quando é conveniente. E como eu disse, ela não conversa com nenhuma outra personagem feminina que não seja sobre o Vanitas. Ela só conversa sobre o Vanitas, ela vive para o Vanitas, praticamente tudo nela é Vanitas. Mesmo ela sendo teoricamente parecendo uma personagem à parte. E mesmo a mina da manopla sendo possivelmente mais forte que todo mundo, ela é inútil, porque ela só serve para essa porra desse fetiche, como eu tô falando. Tanto que isso volta para o fato das resoluções dos problemas serem chatas também. Isso se dá pela falta de criatividade, essa maldita insistência em manter um mistério que não dá em nada na porra da temporada. Tipo, o fato do Noé no primeiro episódio como narrador, que ele fala que mata o Vanitas, que é um grande foda-se, porque ele não mata ele na temporada. Isso pode acontecer literalmente no final. Então foda-se essa frase, porque eu não sei quando vai acontecer. E não aconteceu no agora, e o que importa é o agora. Agora eu quero falar do exemplo que mais me deixou com raiva sobre resoluções, que é a cena onde tem a vampira da manopla, o Vanitas e o Noé indo enfrentar o vilão que acaba de profanar as lembranças já traumáticas de Noé, que se mostrou forte bastante para competir com um dos vilões. O outro tem poderes abstratos, assim como o Vanitas, sendo eles opostos em ideologias e até mesmo em cor. Temos a mina da manopla, que nunca mostrou todo o seu poder. Parece que tudo está culminando para um clímax muito foda. As consequências da invasão e da personalidade do Vanitas finalmente iria aparecer num confronto direto. Já sabemos as motivações dos personagens, já sabemos as motivações dos protagonistas, e agora teremos sua aprovação enfrentando o vilão que eles tanto queriam encontrar. De bônus, uma waifu gostosa lutando. Mas opa, tem um chefe que está acima do vilão, que até agora era o principal, e o chefe ordena eles a se retirar, porque isso atrapalharia os grandes planos. E foda-se, você tirou a única coisa interessante dessa porra desse anime até agora. Finalmente ia acontecer alguma coisa e você interrompe pra dizer que depois vai acontecer algo foda. Mas agora, porra, eu fico puto. O clima ficou um puta clima de fudeu. Mas na verdade nada aconteceu em feijoada. Tudo isso só para termos a merda do flashback do Noé, e depois disso só tem a cena sem graça, onde chega um cara foda e fudeu de novo, mas tudo se resolve facilmente, então por que eu deveria me importar? Falando do flashback do Noé, eu não consegui me conectar emocionalmente. A situação é absurda demais para eu empatizar, e assim agregando a minha experiência, não tinha como isso acontecer, ainda mais com o Noé não tendo participação ativa no flashback. Mesmo assim, existem partes interessantes no flashback, como toda a discussão sobre a identidade e como somos modificados por nosso meio. Mesmo desejando melhor, só somos o que somos graças ao nosso contexto. O flashback serve para discutir o tema do anime, que até agora estava sendo explorado, mas não aprofundado. Também é legal o mestre do Noé acreditar no seu livre-arbítrio, porque temos que fazer nossas decisões com base no que somos, sendo o oposto do diabo, que é como eu chamo a mancha vermelha, que tenta tirar o sentimento e o individualismo do vampiro para resumi-lo ao desejo, mesmo que durante o anime mostre várias vezes que o desejo é parte de nós. E eu também gosto da conclusão que o fato do Noé ser fruto de um meio diferente faz com que ele seja o ponto de virada para mudar as constituições que nos definem. Essas características do personagem eram bem óbvias, tanto que o mais irritante do flashback é que nós aprendemos nada sobre o Noé. Era muito fácil deduzir tudo que mostra. Aliás, tudo que eu estou analisando e trazendo aspectos até que interessantes de Vanitas, provavelmente só me apeteceram porque graças a Deus eu não vi esse anime semanalmente, porque eu provavelmente esqueceria as sutis pontas que ligam umas às outras, porque eu estaria expulsando
reclamando por estar perdendo meu tempo numa obra que acha que merece meu tempo. Pera aí, daqui a pouco vou te mostrar algo foda. Pena que esse daqui a pouco vai ser na próxima temporada. Afinal, essa não apenas termina sem conclusão, como também acaba super anticlimática, porque o último episódio é uma puta enrolação. Parece que literalmente eles não têm o que contar para deixar um bom gancho. Vai se fuder, Vanitas. De qualquer forma, eu não acho que o personagem do Vanitas é de todo mal. Mesmo ele não exercendo seu papel de caos de uma maneira convincente, mas parecendo um messias e protagonista padrão, pelo jeito que ele percorre a Long Nine, a narrativa, sei lá, o Vanitas continua engraçado, e mesmo que o anime continue tentando vender um fascínio por sua história, motivações e tudo mais, que na verdade, de novo, como o de Noe, são bem óbvios e simples, mesmo assim ele traz ao anime boas nuances, como o fato de que, graças à sua ideologia, a história do anime sempre são sobre as histórias. Conhecer o livro de Vanitas significa conhecer o portador. São as pessoas que importam e não os objetivos. Armas não matam e sim as pessoas. De novo, mesmo Vanitas não tendo uma história muito interessante, ao meu ver, o fato da narrativa querer explorá-lo como pessoa real e não somente como um símbolo, fetiche ou qualquer superficialidade, realmente me apetece e traz pra mim as melhores cenas do personagem, como a conversa no sino, que veio depois de toda a minha frustração e tédio na invasão da festa que eu tanto reclamei. Não acho que compensou não, mas que foi uma boa cena, foi. Pena que essa conversa se repete várias vezes de forma diferente, o que faz essa cena perder parte do seu impacto, e eu juro que eu tô tentando elogiar, mas tá difícil. Se bem que, do mesmo jeito que o Noé errou em querer moldar o amigo, eu estou errado por tentar moldar o anime ao meu gosto. Ele obviamente tem um foco e um público-alvo que não é eu. O anime é sobre os sentimentos desses homens belos, beleza no padrão japonês, que é quanto mais feminino, mais bonito. E eu sei que a investigação não importa, o meio não importa, mas sim um resultado belo e catártico. Todo o mistério é sobre descobrirmos mais sobre os personagens, e os melhores momentos são de suas interações, como exemplo de Noé, que tem um passado que há um medo literal, que seria o fato de seu amigo morrer pela maldição de Vanitas, mas esse lado mais físico dos conflitos é fraco, propriamente porque o importante é a alegoria de seu maior medo, sofrer as consequências de um legado tóxico que nada tem a ver com suas ideologias, e ser um telespectador desse jogo doentio de vampiros contra vampiros. Toda a relação sexual deles como vampiros também é bem feita. Meu episódio favorito é o 7, justamente por ser um episódio inteiro que foca na relação ambígua dos personagens, a de amizade pura, um fascínio inocente misturado com um desejo incontrolável. Se eles comessem o cu um do outro, eu ia entender. E todas as metáforas de sexo nesse anime são muito boas, na verdade, como a cena do Noé e da Domi, que era só para ser um sexo selvagem, mas Noé faz com amor e ela se assusta, porque a Domi tenta ir no prazer por medo do amor, e o episódio inteiro é sobre a curiosidade, medo, vontade e experimentação do sexo e do amor, e isso é muito bom. Os personagens são bons e as dinâmicas são boas. Então Vanitas no Card cumpriu seu objetivo primário, mesmo eu tendo reclamado pra caralho? Não, infelizmente não. Vanitas no Card tem uma trama fraca e conveniente justamente para focar no desenvolvimento dos personagens, mas isso faz com que os personagens não sejam convincentes porque a trama é fraca e conveniente. É uma autossabotagem que consegue chegar no seu resultado, que seriam umas 3 ou 4 cenas maravilhosas de ternura, mas o anime continua sendo o maior exemplo de um anime ruim pra mim, porque os resultados subjetivos, as reflexões, não são catárticos mesmo que belos, porque nunca estão ligados à ação, que não é o foco, mas que mesmo assim a narrativa se comporta como se a trama estivesse acima dos personagens. Assim eles não conseguem assim eles não conseguem se desenvolver de forma mais intrigante. Essa é foda da manopla, mas ela não faz nada foda porque ela não pode. Temos que nos retirar porque podemos atrapalhar o grande plano do grande vilão. No final, isso significa que acabou o último conflito interessante por conveniência. Assim como o momento refletivo, não percebi que estava errado do Noé quando se olha na tela, significa um cavaleiro aleatório resolver todos os problemas que atrapalharia nossos personagens até ter a
porra do momento de ternura no sino, porque teria problemas físicos para resolver. Esse padrão faz com que todos os problemas acumulados e interessantes sejam descartados e mandados para a puta que te pariu, parecendo que eles na verdade eram banais e nada importantes. E se eles eram banais e nada importantes, o que vai acontecer depois também é banal e nada importante, e não tem por que eu me importar. Isso tira o peso dos melhores momentos. É horrível não existir situações únicas criadas pelos personagens, pela personalidade forte desses personagens. A situação é sempre básica, porque o que importa é a conversa emocionante entre eles que pode ter entre e o depois. Pra mim, isso é um anime ruim, porque não consegue balancear sua história com seu foco, assim prejudicando os dois aspectos levianamente. E isso constrói cenas contraditórias, porque de fato as cenas de ternura, de desenvolvimento dos personagens, as conversas que o anime dá tanto valor, essas interações, realmente trazem uma complexidade, trazem boas nuances para a história. Só que se contradiz, porque no momento o personagem é muito complexo, muito crível, muito bom, e no outro momento ele é só muito básico e besta, porque o anime não consegue fazer boas cenas quando é hora de fazer ação, sabe? Quando não é diálogo, quando é uma cena de os personagens se movendo pela trama. É muito... Assim, personagens que deveriam ser interessantes por serem caóticos, como o Vanitas, onde o anime grita que ele é diferentão, mas seus resultados são iguais a de qualquer protagonista comum, como o Gon Frisk. Não, Gon Frisk não. Como um Midoriya. Não, Midoriya também não. Qualquer um é melhor que esse Vanitas, eu nem consigo usar um exemplo. O Goku também não. Vanitas é um merda, ele sempre está no lado certo, ele sempre está no lado são da história. Nem mesmo o Goku, que é o Superman dessa porra do Japão, consegue estar sempre certo. Ele nunca está errado. O Vanitas, ele é perfeito. Ele parece mais ser um herói clássico do que um diferente. Um clássico, o clássico dos ruins, o clássico de história de 1800 e a puta que te pariu. Resultado, esse não é um anime horrível, somente o ruim. Porque mesmo tecnicamente incrível, ele é chato. Puta merda, hoje eu me empolguei. Eu ainda vou morrer fazendo um vídeo. Tenho que assistir animes que eu sou o público-alvo. Gosto de investigações difíceis que dão recompensas incríveis, que seriam respostas incríveis. Mas aqui não tem isso e a melhor parte não me encantou. Rapaz, que vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva. Aqui falamos sobre animes e videogames muito de vez em quando. Vejo vocês por aí e a nós, gurizada.